Fala, amados! Bom, hoje eu venho com a palavra de Deus, tá, para você dessa manhã, né, abençoada que o Senhor nos deu. Só que antes da gente entrar na mensagem, né, vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu o poder, teu reino e tua é a glória para todos sempre. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, né, nesse domingão, se encontra lá no livro de Lucas, conforme escreveu Lucas, capítulo 6 e versículo 38, que o Senhor vem falando assim, ó. Dai-vos, servos, servo a dado, boa medida, ou servos é dado, boa medida, recalcada ou sacudida, transbordando-vos deitarão no vosso regaço. Que aqui é dependendo da sua Bíblia, da tua versão, porque, igual eu falei, aqui está escrito dá e servos a dado. Tem um dai e é dado, servos a dado. Boa medida e recalcada, sacudida e transbordando-vos, vos deitarão no vosso regaço. Bom, essa mensagem aqui, né, que o Senhor nos deu, ela vem falando do sermão, que isso daqui é um ensinamento de Jesus, ensinando para os discípulos, mas não só para os discípulos, que ele aqui tinha acabado de orar, né, no monte, orando, né, à noite tinha orado, falado com Deus, e ali ele começou a montar os discípulos, chamou os 12 discípulos, né, para andar com ele. E ele foi parar num lugar, ainda onde estava uma multidão esperando por ele também. Depois que ele desceu daquele monte, daquela montanha, aonde ele estava orando, desceu com os discípulos, chamou os discípulos com ele, consigo, né, com ele, e desceu e começou a passar o sermão da montanha. Só que ele parou num lugar para poder ensinar, aí estavam aquelas pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém, Costa Marítima, de Tiró, de Sidão, de todos os lugares, porque todo mundo queria ouvir, queria tocar no Senhor Jesus Cristo para poder ser curado, né? Pessoas sendo ali, depois que ele tinha curado, né? Aquele homem que tinha a mirra na mão, né? Um buraco na mão, estava doente, entendeu? Tava com a mão direita mirrada. E depois que Jesus curou no sábado, né, veio quebrando o protocolo lá, que os judeus eles tinham uma doutrina de Moisés, né, que não curava, não podia fazer nada no sábado, igual até hoje tem pessoas que guardam o sábado, fala que o sábado é do Senhor. Entendeu? Que é aí outros falam que domingo é do Senhor, mas nós sabemos que todo dia é do Senhor, todo dia de Jesus Cristo, de Deus, né, que não é só igual que a gente tem culto, a gente fala quarta-feira do Senhor, porque a gente vai para a casa do Senhor, não. A gente sabe que todo dia é dia de louvar a Deus. A gente, os dias, quarta, domingo, né, o dia que é de culto na nossa igreja, é dia de adorar o Senhor na casa dele, comunhão com os irmãos, em prol dele, de louvar o grande nome do Senhor Jesus Cristo, né? Dia de adorar ele na casa dele. Mas a gente sabe que cultuar a Deus a gente já cultua em casa, já louva o Senhor em casa, na nossa casa, né? Mas quando é dia de culto, é dia da gente ir adorar e ficar unido em comunhão com os irmãos na igreja, no templo, na casa de Deus. Aí é diferente do que ser um dia só de Deus, de Jesus, domingo ou sábado. O que importa é a gente adorar Ele todos os dias, todos os momentos das nossas vidas.
E ele aqui, o próprio Jesus, ele vem falando, se a pessoa estiver morrendo, você vai deixar a pessoa morrer porque é sábado? Não vai curar? Se fosse alguém da tua família. Entendeu? Igual aqui no versículo 9 do capítulo 6 vem falando. Então Jesus disse, uma coisa eu vou dizer de perguntar, é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Entendeu? É melhor salvar a vida ou matar no sábado? Já que não é para fazer nada. Entendeu? Jesus curou e veio para quebrar protocolo mesmo. E ensinar pra gente que é o certo, como ensinou para aquele povo lá. Entendeu? Que a partir dali começaram a mudar, né? De costume, que era acostumado na lei de Moisés, né? Porque tem coisa que a lei de Moisés ficou naquela época, mas tem coisa que até hoje serve pra gente, não mudou. Entendeu? Igual não matarás, não roubar, entendeu? Não adulterar. Tem coisa que é pra gente também, é pra nossa época, não é coisa que no Velho Testamento é só naquela época, mas tem coisa que é pra gente também. Que o velho é o cumprimento do novo. Entendeu? Os dois se batem, se completa. Tanto que o Novo Testamento vai falar do profeta Isaías, Jeremias, né, de Jonas, porque era do Velho Testamento. Então que é um completo, eles batem. Por isso nós temos que ler os dois, o Velho e o Novo Testamento. Tudo serve pra gente. Não é só o Novo, não é só o Velho. Deus ele está nos dois. Só que no Velho, ele é o próprio Deus mesmo, falando. No Novo, é o Deus em forma de homem, que é Jesus Cristo. É o Filho do homem que vem. Entendeu? E o Espírito Santo que está dentro da gente. Depois que Jesus Cristo, ele morre lá na cruz por nossos pecados, né? Por nós. E aqui ele vem, chamou os discípulos, começou a andar com os discípulos, botou o nome em cada um, né? Deu o nome de apóstolo, né? De discípulo, de apóstolo, de seguidores de Cristo, porque ele seguia Cristo. Ia fazer as coisas conforme o mestre tem que fazer. Só que ele aqui, igual aqui no, no versículo 40 do capítulo 6, o discípulo não é superior ao seu mestre. Ele não estava botando o discípulo, as pessoas para seguir ele, para ser melhor do que Jesus Cristo. E ninguém vai ser melhor do que ele, né? Mas pode ser igual a ele. Pode ser perfeito igual a ele, perfeito igual ao seu mestre, porque os pessoas chamavam, os discípulos chamavam de rabi, de mestre, de senhor. Igual ele é pra gente, é o nosso mestre, é o Senhor das nossas vidas. Nosso Senhor não é um Deus morto, não é. A gente não servimos outros senhores, não servimos o dinheiro. A gente usa o dinheiro, mas controla o dinheiro. O dinheiro não faz a nossa mente. As riquezas nesse mundo não faz a nossa mente. O que entra na nossa mente, que faz a gente fazer do que a gente quer é Deus, né? Deus está no controle da gente, é o verdadeiro Senhor das nossas vidas. E aqui, depois, ele começou a dar um sermão, né? Um ensinamento para os discípulos e aquele povo, aquela multidão que estava esperando ali, naquele lugar ali. O pessoal de tudo que é lugar, porque é onde Jesus ia, arrastava a multidão, o pessoal queria, sabia que sempre saía alguma coisa de bom nele. Era um milagre, era uma cura. Agora ele curava muito, né? E o pessoal que estava endemoniado saía, né? Curava os enfermos. Jesus, né, ele tem toda a autoridade e o poder de fazer tudo. E as pessoas queriam lá para poder isso, ouvir uma palavra, tocar na veste dele e ser curado. Porque sabia, se tocasse na veste dele ia sair virtude, ia sair poder. Aí as pessoas já queriam, a pessoa que estava doente, queria tocar para ser curado. A pessoa que precisava de uma palavra boa, ia lá, conversava com ele. Queria ouvir ele, porque sabia que da boca dele só saía coisa boa. É igual da nossa boca. Nós, como somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e quem tem gente que não gosta de ser chamado de discípulo.
que é, né, falam no grego que é sem luz, mas chama de aluno, né? Pode ser, a gente é aluno. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que eram os discípulos que serviam ao Senhor Jesus Cristo, seguia ele, que aprendia com ele para poder ensinar para as pessoas. É igual a gente está aqui para aprender, para poder ensinar. Dá passar o que a gente aprendeu para aquele que não sabe, ou que tem dúvida, não sabe direito o que é o certo. E Jesus, ele estava aqui nesse sermão da montanha, ele começou a falar as coisas, entendeu? Aqui, para os discípulos e para aquela multidão, aquele povo que estava lá. Entendeu? Ele levantou os olhos para os discípulos e dizia, e pôs ir para aquela multidão que estava ali, né? E muitas pessoas só falam discípulos, mas tinha muitas pessoas ali sendo curadas através dele, porque onde ia, ele arrastava a multidão, e a multidão, só que muitos iam pela cura, né? Pelo que ele fazia, não pelo que ele é. E nós temos que ir, né? Pelo que ele é, não pelo que ele faz, porque você indo pelo que ele é, naturalmente você vai ser abençoado, vai acontecer um milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas nós temos que pensar em pensamento, não só ser curado, porque isso é inevitável. Você vai ser curado, Deus vai abençoar, faz milagre nas nossas vidas. Nós já estando vivos aqui na presença dele é um milagre. Porque o maior milagre é a salvação, né? Mas a gente já está vivo na presença dele, falando da palavra dele, já é um milagre, porque não vê tantas pessoas morrendo. Tantas pessoas morreram aqui na Bíblia só porque você era preso, apanhava por causa de falar a palavra dele, pregar o evangelho de Cristo. Muitas pessoas é criticadas porque falar da cruz, por isso muitos aí falam amaciando o ego das pessoas, querendo agradar, mas a gente está aqui para agradar a Deus, não o homem. A pessoa pode ficar com raiva, falar o que quer, mas temos que falar a verdade, verdadeiro. Porque o próprio Jesus falou, conhecereis a verdade o libertará para o povo judeu. Ele não queria reconhecer a verdade, reconhecer que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem. E até hoje não acreditam, e muitas pessoas aí, ateu, não acredita, não reconhece que existe Jesus Cristo, que Jesus Cristo está vivo, que veio em forma de homem, morreu naquela cruz e venceu a morte por nós. E ressuscitou ao terceiro dia. Nós somos filhos de Deus, que nós estamos pregando a palavra de Deus, servimos, fazemos coisas de Deus, somos filhos de Deus. Quem não está... nós somos filhos da luz. Outras pessoas não é filho da luz. Aí você vai falar, são filhos das trevas, se estiver fazendo coisa de errado. Se não é filho da luz, é filho de quem? O diabo também é pai, né? É o pai da mentira, não fala? O pai da verdade é Jesus Cristo, é Deus. O pai da mentira é Satanás. É o que está ao redor, né? Que já está nesse mundo aí. Que o mundo já pertence ao diabo. E a gente está aqui de passagem, porque o nosso mundo não é aqui. Nosso lugar não é aqui. A gente está aqui para cumprir o nosso propósito aqui na Terra, mas a gente é nosso lugar lá em cima. É o terceiro céu. Esse é onde Paulo foi, onde João, na ilha de Pátimo, teve aquela visão do terceiro céu. Ali que é o nosso lugar, lá em Apocalipse, né? Nosso lugar não é aqui. Igual Jesus Cristo, o lugar dele não é aqui. Tanto que ele falou para Pilatos, meu lugar, meu reino não é aqui. Eu não sou desse mundo. A gente não é desse mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Não pertencemos ao Deus desse mundo. Pertencemos ao Deus de Israel, de Jerusalém. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós pertencemos a Ele. E ele aqui vai começar a falar a palavra poderosa. Bem-aventurado, vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os pobres, né? Bem-aventurado os pobres.
Bem-aventurados que têm fome, porque eles serão fartos. Falou da bem-aventurança e começou a passar um entendimento aqui para as pessoas não fazer as coisas que as pessoas do mundo fazem, não tratar na mesma moeda. As pessoas que te trata mal, você trata mal. A pessoa que te xingar, você xingar. Os teus inimigos te odiar. Deus já vem falando ao contrário, que nós temos que amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, né? Pelos que nos aborrecem, fazer o bem àquelas pessoas que não gostam da gente, né? Orar, porque um jeito de amar a gente é orar pelos que nos caluniam, né? Não fazer do mesmo jeito, porque o diabo ele quer que a gente faça do mesmo jeito, porque nós temos o maior testemunho da gente, é o testemunho de vida. Aí o diabo fica querendo que a gente saia do controle, saia da graça, perde a cabeça e acaba fazendo o que ele quer. Mas Jesus ele vem falando, entendeu? Porque a gente tem que amar esse, fazer, claro que temos que amar todos, mas ele falando, se amados os que amam, que recompensa tereis? Porque isso é normal, o mandamento. Deus já falou que amai aos outros como eu vos amei, então não acha que é só o irmão. Claro, temos que amar o irmão, sim. Nós temos que amar aquelas pessoas. Às vezes o bem para aquelas pessoas. Ruim. Muita gente não consegue, né? Mas nós, como cristãos, verdadeiro cristão, temos que fazer isso bem para essas pessoas. Entendeu? Porque a gente tem que estar aqui, a maior recompensa é de Deus, a gente fazendo o bem aqui, a gente não está fazendo só cumprindo o mandamento de Deus, que Jesus falou, é uma coisa de um cristão, não. Mas para ter recompensa lá no céu, a gente tem que fazer as boas obras aqui na terra, as coisas certas, de um verdadeiro cristão ou um falso cristão. Que se diz ser uma coisa e está fazendo outra coisa. Ah, se aquela pessoa falar isso daí de mim, eu vou partir para cima. Que isso? Jesus não fazia isso. Se nós, a gente não está se espelhando em Jesus Cristo, igual o discípulo fazia, o apóstolo Paulo, né, era prisioneiro de Cristo, se espelhava em Cristo. Tanto que ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo falava que ele era, não tinha vergonha de falar que imitava Cristo, queria ser igual a Cristo. Nós somos espelho, somos a imagem e o espelho de Jesus Cristo. Então, se nós somos espelho e imagem de Jesus Cristo, temos que pensar como Jesus Cristo, fazer o que Jesus Cristo fazia e não fazer o que ele não faria. E Jesus Cristo estava passando isso daí para os discípulos, ensinamento, ensinando para a gente também, que isso tudo é que serve para a gente. E para aquele povo que talvez não seja cristão, né, não se converteu ainda, mas queria se converter, queria conhecer a palavra, as coisas certas. As coisas que um cristão verdadeiramente tem que fazer. Entendeu? A Bíblia fala que a gente vai ter tanto dinheiro, Deus vai nos abençoar, né? Olha, que a gente vai dar, emprestar e não vai querer de volta, a gente vai dar. Não vai querer nada em troca, porque a gente tem que fazer as coisas sem pensar em as coisas de volta. Ah, mas eu vou sair emprestando, dar as coisas para os outros, emprestar e não vou fazer questão. Não, mas a gente tá ajudando a pessoa, a gente tá fazendo algo bom, aquilo dali. Entendeu? Tá fazendo bom, uma coisa boa que agrada a Deus. Entendeu? E nós não podemos julgar ninguém, condenar ninguém para não ser condenado. A gente tem que fazer tudo certinho, não é só uma parte, não. E Deus e Jesus está ensinando tudo para aquelas pessoas. A gente fazendo isso, a gente vai ser, né, vai ter um grande galardão, sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e com os maus, que Ele ajuda até aquelas pessoas também. Porque não vai ajudar a gente que somos bons. Uma pessoa boa, né? Porque bom, aquela pessoa que faz tudo bom, aquele cara é bom, aquele. Entendeu? Que nem Jesus falou que ele é bom é Deus. Mas a gente pode ser uma pessoa boa. O próprio apóstolo Paulo, quando aquela
moleque, aquela menina que estava com espírito de adivinhação, né? Falava dos dois homens, que era Paulo e Silas, antes deles ser presos, né? Apanhar, né? Acontecer aquela prisão, né? Ele ser preso e começar a louvar o Senhor perto de meia-noite, né? Lá em Atos. Ela começou a falar dos dois homens que eram homens bons, homens de Deus, homens, filhos do Altíssimo também. Chegou uma hora que era verdade, mas o apóstolo Paulo não gostou. Toda hora, bom. É bom receber elogio, mas a gente não pode ficar se contagiando com isso, não. Vamos continuar fazendo o nosso. E ele estava ensinando isso daqui. E aqui no versículo 38 ele vai dai-se-vos dado boa, que é a oração, né? Deus, ele ouve a oração da gente, a oração do justo. Entendeu? E ele dá, ele ouve, mas aquela pessoa justa, que faz as coisas certas. A oração do justo tem muitos seus efeitos, né? A boa medida, Deus vai dar uma boa medida certa, porque tem muitas pessoas que estão fazendo as coisas ao contrário do amor. Fala que tem amor e não está fazendo amor, então Deus vai dar a medida certa. Das pessoas recalcadas, pessoas metidas, pessoas que se acham muito. Deus se acha o tal, igual eu falei, não é pra gente ficar se achando, não. A gente não está pedindo sabedoria, né, conhecimento a Deus, igual o discípulo aqui, para falar, achar que era melhor do que os outros. Não, eu sou melhor porque eu sei isso, aquilo. Nós não somos melhor do que ninguém. O próprio Jesus falou que somos todos iguais. É igual a igreja, tem gente que acha que a igreja é melhor do que a outra. Todas as igrejas que falam a verdade, né, do Evangelho de Cristo, fala do reino, certinho, direitinho, todos são iguais. Todos têm o mesmo objetivo, todos torcem para o mesmo time. Aqui não tem Vasco, Flamengo, Botafogo, não, aqui é Jesus Cristo. Todas as igrejas aqui tá com o mesmo propósito. Não é aquela que não prega de Cristo aí, não. Aí não fala o verdadeiro evangelho. Entendeu? Não fala tudo. Entendeu? Não fala da cruz. Aí vai prestar conta. Né? Que todos nós prestarão conta. A palavra do Senhor diz. Então nós não podemos ser recalcados, não. Nem a gente que sabemos tudo, a gente sabe por causa de Deus. Salomão, quando pediu sabedoria a Deus, deu para ele. Ele não se achou melhor que ninguém, não. O que ele fazia, ele ajudava aquele povo, aquelas pessoas que vinham de vários lugares para aprender com ele. E a mesma coisa com Jesus, sabia que ia sair algo bom. Coisa diferente, que ia mudar o futuro, o pensamento daquelas pessoas. Porque tem tantas pessoas que têm pensamentos maus. Tanto que o próprio Deus fala que bem sei o pensamento de vós, pensamentos não são pensamentos bons. Por isso Deus não dá. Ele dá a quem tem pensamento bom, coisas boas. Ah, eu quero ser isso para poder ajudar aquela pessoa. Eu quero ser isso para fazer coisas boas. Entendeu? Eu quero esse dom, esse talento para me fazer para a obra de Deus. Deus abençoa. Ah, Wendel, mas tem pessoas aí do mundo que tem talento para fazer coisa aí pro mundo aí, cantar pro mundo. É porque Deus, ele não é só o Deus nosso. Ele é o Deus de todo mundo. Só que nem todo mundo é filhos de Deus. Como eu já falei. Mas todos foram criatura feita por Deus. Então Deus dá sabedoria a qualquer um. Não é só porque nós merecemos ser melhores que os outros, não. Mas ele capacita todo mundo. Entendeu? O Espírito Santo não pode estar dentro daquela pessoa, mas Deus, ele está vendo tudo. Ele é o mesmo Deus, ele não muda. É o mesmo Deus nosso, é o Deus dele. Porque tem gente que não está na igreja, mas se diz cristão. Tem gente que está no mundo e faz coisas melhor, em parte, né, do que o próprio cristão. Entendeu? Faz coisas boas, certo, que cristão é para fazer. A gente, claro que a gente vive pela graça, não é pelo que nós merecemos. Mas sem fé é impossível.
fé, a obra sem fé é morta. A gente tem que ter fé, mas tem que ter a obra, fazer as coisas aqui na terra. Tiago falou, fé, entendeu? Fé sem obra é morta. Então nós temos que fazer as coisas certas de cristão aqui. Entendeu? Tem que dar sacudida, mudar. Se você é cristão, faz isso daí. Você que não é cristão se acha o tal. Você que tem dinheiro, condição, fica desmerecendo, humilhando as pessoas, mude. Você que não é cristão, você é, tem que mudar isso daí. Você que é cristão tem que mudar mais ainda. Tá totalmente errado, porque o cristão não é para esnobar, não. Para ficar humilhando os outros, não. Estamos aqui para ajudar os outros. Estamos aqui para servir a Cristo. Somos servos do Senhor Jesus. Se aqui, entendeu a palavra do Senhor, o Jesus falou, aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Ajude todos. A gente está aqui não é para servir nada na mão, não. Dar de patrãozinho. Entendeu? Não. Até Jesus servia os discípulos na mesa. Os discípulos serviam aquela multidão, aquele povo, quando estava com fome, com sede. Jesus fazia o milagre e dividia a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus, ele fazia aquele milagre e servia. O próprio Jesus, ele não veio para servir, ele servia. Ele lavou o pé dos discípulos. Então, nós temos aqui para servir a obra, servir a Cristo, fazer as coisas de Cristo, a coisa certa. Ah, mas não vão gostar, vamos taxar de bobo. Mas deixe os outros falar. O que importa é você fazer o teu como cristão, servo do Senhor Jesus Cristo. Então tem que mudar, dá uma sacudida, mexe. O Espírito Santo te encher. Peça a Deus, para Deus mudar, tirar essas coisas ruins que estão dentro de você. Essas coisas que não prestam ainda. E dar coisas novas, coisas boas. Entendeu? Que aí Deus vai transbordar. Entendeu? Aqui fala muito da colheita, né? Que você vai colher o que você plantar, não tem adianta você estar plantando coisa ruim e quer colher coisas boas, não. Você não tem como plantar uva e nascer abacaxi. Não, você vai plantar o que você colher aqui na terra. Então, se você fizer coisas boas, vai estar, tua raiz vai ter coisa boa. Você vai deixar coisas boas aqui para tua geração, né, que vai vir depois da gente. Nós, Jesus Cristo deixou e até hoje está aí, ó. Coisa boa que Jesus ensinou. Ele nos ensina até hoje. Sempre está algo novo para a gente aprender. Ninguém é sabidão de tudo, não sabe tudo, não. Entendeu? Aí, porque com a mesma medida como vocês medir, vocês serão medirão. Aquele que mede as pessoas, fala das pessoas, que é com inveja dos outros, querendo ser os outros, vai ser medido. Deus está vendo tudo. Está contemplando todas as coisas boas e coisas ruins aqui na terra. Então nós temos que fazer as coisas boas, benignas. E principalmente para aquelas pessoas aí que mais precisam, porque Deus ele veio para os pecadores, veio para os doentes. Então nós estamos aqui para ajudar essas pessoas que mais precisam de Deus, as pessoas que não têm Deus. Então nós temos que fazer o que Jesus Cristo falou. Venha a mim, vós pecadores. Entendeu? Essas pessoas ruins que não conhecem a Cristo. Nós temos que ajudar essas pessoas, é que mais precisa da gente. Ouvir a verdade para ser liberto, porque se não ouvir a verdade, como é que vai ser liberto? Então nós somos aqui profeta de Deus, boca de Deus aqui na terra. Então vamos fazer o bem, sem ver quem, ver cara, entendeu? Ver coração. Vamos fazer as coisas com amor, as coisas para Deus. Né? Agradar a Deus. E a palavra do Senhor nunca sai vazia. Não pense que você é a palavra que você falou, a pessoa não aceitou na hora, mas depois a pessoa com o tempo vai pensar, vai ouvir, vai meditar naquela palavra. Vai reconhecer, através do Espírito Santo, a coisa boa que aconteceu através daquela palavra. Não é o tempo que a gente quer, mas é o tempo que Deus quer. Então, nós como verdadeiro cristão, Jesus estava passando isso daí para os discípulos e está passando para a gente que nós somos discípulos. Para fazer as coisas boas, principalmente para essas pessoas. E não fazer as coisas ruins, não fazer as coisas igual o mundo faz. Porque o mundo não tem nada de bom para oferecer. O mundo é para os perdidos.
Jesus, ele faz os perdidos ser achado. Entendeu? A gente que encontra Deus, a gente encontra o que faltava na gente, o que completa a gente, é só Jesus Cristo. Nada no mundo nos completa. O que completa é Jesus Cristo. É o que falta na vida dessas pessoas que estão aí no mundo, perdido, sem noção, sendo escravo do mundo, fazendo as coisas do mundo. Então nós estamos aqui não é para copiar o mundo, mas para o mundo copiar a gente, igual aquele povo, aquela multidão copiava Jesus Cristo, mesmo sem reconhecer Jesus Cristo direito, mas só de ouvir. Fazia, igual Jó. Ele só de ouvir Jesus Cristo, ele fazia as coisas de Cristo. Depois ele fala, no finalzinho do livro dele, ele escreveu: agora meus olhos contemplam, meus olhos vê. Então, quando a gente está com Deus, a gente não só escuta, mas a gente vê as maravilhas que o Senhor faz através da gente. E pra gente, né? Que ele nos usa para aquelas pessoas. Entendeu? A gente está aqui para ganhar almas para Cristo, para o reino, igual os discípulos foram, igual Pedro, era pescador de peixe, foi um dos que pescou mais alma para Cristo. A palavra do Senhor fala mais de 3.000 almas. A primeira pregação dele, ele conseguiu levar para Cristo. E que nós temos que fazer isso, ganhar almas para Cristo.